Yeah. 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 Fala galera, beleza? Começando aí, pô, deixa eu me ajeitar aqui, né? Não é possível que eu não tive esse tempo ainda. Começando mais um Manchinha Cast. Show pra você que tá aí do outro lado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ótima madrugada pra você que tá ouvindo a gente, tá? Já faz o seguinte, dá aquela moral, dá aquela força, tá? Porque o YouTube entende que esse canal é importante somente quando você se inscreve no canal, quando você deixa o seu like. Poxa, se você ativar o sininho aí vai ficar melhor ainda, porque tudo que a gente lançar aqui, você vai receber aí em primeira mão, você vai ser notificado, tá ok? Cada episódio que sair, você vai ser notificado. Às vezes a pessoa fala comigo assim, poxa, quando você fizer mais um podcast lá, você me avisa? Mas se você ativar o sininho, você já vai ser avisado de imediato, tá? Sendo que a gente já tá indo aí pro 4º episódio e a pessoa só assistiu o primeiro, porque eu ainda não mandei o link para ela assistir. Então ativa o sininho aí que você vai ser notificado em primeira mão. Beleza? Um agradecimento aqui àquela galera que tá abraçando esse projeto, né? O Manchinha Cast é para falar de empreendedorismo, tá? Então um agradecimento aqui aos ovos Manchinha, claro, né? Os melhores ovos, maiores da cidade, só tamanho extra, tamanho jumbo, frete grátis para você da Vila Isabel e do centro da cidade, tá bom? Segue lá no Instagram, @manchinha, @ovos manchinha, já falou Manchinha Cast, mas segue também que tem o Instagram aqui do nosso podcast, beleza? Maitê Dari Fotografia também, tudo que eu tô falando para vocês aí com certeza tá passando na sua tela, tá bom? Maitê Dari Fotografia, tem todas as informações também para você tá entrando em contato e agendando o seu ensaio fotográfico, beleza? Agradecimento também a Consuelo, a Morada Lanches, na Morada do Sol. Não tem erro, na subida da Morada do Sol, logo no início, em frente ao CIEP da Vila Isabel, né? A gente fala o CIEP da Morada do Sol, mas é o CIEP da Vila Isabel, tá ok? Não tem erro, em frente, tá? Morada Lanches, tá aí também um contato para você fazer o seu pedido aí, tá? Nesse frio, né? É sempre bom receber um delivery em casa. Então, Morada Lanche. Show? E Açougue Dois Irmãos. Agradecer meu amigo César, Cezinha. Valeu, irmão, pela força. Tamo junto. Açougue Dois Irmãos também não tem erro. Ele fica debaixo, naquelas lojas de baixo do Vila Nova 8 e é em frente ao Vila Nobre, na Vila Isabel, tá ok? Só compro lá, tá? Então, todo mundo que tá com a gente aqui é porque a gente dá moral também, são nossos parceiros, tá joia? Então, vamos, bora que deixa eu poder falar um pouco aqui da nossa convidada que aceitou em menos de 24 horas esse pedido, tá bom? Tá? Em menos de 24 horas. Então vamos que vamos. Deixa eu ler aqui a biografia dela, porque eu não posso deixar passar. É só um pouco, tá? Ela falou assim, ó, só um pouquinho da minha biografia. Então se liga aí. Thaisa Tubertini, 27 anos, esposa, mãe de 2 meninas e hoje o seu trabalho como influencer na cidade, né? Ela visita as lojas fazendo a exposição, né, dos produtos dos clientes, em provadores, mostrando aí as ofertas, inaugurações, mas hoje seu nicho atual está mais voltado para o emagrecimento. Pô, já falei o nome dela, dei mole, né? Thaisa Tubertini, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Bacana demais. Obrigado mais uma vez em 24 horas, tá? Por ter aceitado. Então espero que o nosso bate-papo hoje aqui possa inspirar pessoas que estão lá do outro lado, como a sua história, tá? Que, pô, assim, pra mim tá inspirando muito, muito. Eu fico lá acompanhando, tá? E realmente você tá... Acho que você encontrou o seu propósito. Encontrei. Tá? Encontrei mesmo. Tá? Agora eu encontrei. Encontrou. Então você vai contar um pouco pra gente antes, como a Thaisa foi iniciar nesse novo normal, né? O que a gente sempre fez, que foi influenciar pessoas, né? Porque eu tenho até um livro que eu deixo exposto aqui, do Alfredo Soares, Todos Somos Uma Marca, né? E realmente, a gente, em tudo que a gente faz, né? A gente acaba influenciando pessoas, diz que o exemplo arrasta, né? Então a gente sempre
influenciou pessoas, né? Acaba influenciando na nossa vida. Só que agora o novo normal é esse, né? Sim. É ser influenciador, ser influenciadora. Mas a Thaisa não era influenciadora antes. Não. Né? Assim, não era influenciadora digital. É. Né? Porque eu te conheço um pouco, eu sempre te vi com muita energia, onde a gente estava em locais em comum ou encontros, né? E via você sempre com muita energia ali influenciando aquela galera, ou para dançar, né? Para se divertir. Sempre vi muito isso em você. E continua assim, né? Mas o que a Thaisa fazia antes do digital? Como que você influenciava? Qual era a sua área de atuação? Ou o que você pretendia, né? Trabalhar antes, não sei. Sim. Então, na verdade, eu nunca soube o que eu iria fazer na minha vida, né? Eu falei assim, gente, eu tô passando ensino médio e nada vem na minha cabeça, nada. Na maioria, realmente. Nada vinha na minha cabeça e eu sempre fui uma líder, né? Eu sempre fui líder. Sim. Onde eu chegava, eu sempre fui líder, então eu sempre era a mais divertida, né? Andava no meio de todas as pessoas, eu tinha essa vontade de juntar aquelas pessoas que, fulano não gosta de ciclano, então eu tinha o prazer de juntar essas pessoas, eu tinha essa vontade de juntar, comigo não tinha essa de tipo assim, mas fulano não conversa com ciclano, não sei o quê. Comigo era todo mundo igual. Sempre gostei de andar de um lado, andar do outro. Os outros falam assim, mas quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Quem é amigo de todo mundo realmente não é amigo de ninguém. Só que você ser simpático, educado, isso não custa nada. Tanto para um lado quanto para o outro. Então, assim, eu sempre tive essa vontade, esse desejo de sempre compartilhar a minha vida, de sempre estar presente na vida dos outros, independente de onde eu chegava. Então, acabava que eu fazia amizade com todo mundo. Eu era do pessoal mais zoeiro, fazia amizade com a galera mais zoeira e com a galera mais quietinha também. Então, eu andava nesses dois lados, mas fazendo amizades, que eu sempre gostei de ser amigo de todo mundo. Mas não amigo de todo mundo, tipo assim, contar segredos. Sim. Mas ser acolhedora, conversar com a pessoa, se a pessoa estiver precisando, ajudar, se precisar ajudar. Sempre gostei de ser assim. E depois que eu saí do ensino médio, eu realmente não sabia o que fazer. E aí, eu comecei a trabalhar no comércio, né? Antes, na verdade, de eu sair do ensino médio, eu comecei a trabalhar no comércio. Mas eu vi que não era muito pra mim. Eu sempre gostei de lidar com o público, mas eu via também que era alguma coisa que eu queria mais, né? Eu via que eu queria mais, que queria mais. E aí, eu tive a minha primeira filha, e aí eu fiquei desempregada, não tinha o que fazer. Falei, vou fazer cuidar, o que né? agora? Fazer o que agora? Pra onde que eu vou? E só o meu esposo mantendo a casa não daria. Então eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu comecei, assim que a Isabela nasceu, que é a minha primeira filha, me veio uma inspiração de Deus, que era eu fazer terço. E aí eu comecei a fazer terço. E por um bom tempo, a minha renda foi só o terço. É mesmo? Produzindo ali... Produzindo terço. E aí eu comecei a fazer terço personalizado, até hoje ainda faço, né? Terço personalizado. Com nome, e personalizava do jeito que a pessoa queria, né? Com cor. Sim. Eu sempre tinha muito capricho para fazer os terços. E aí eu comecei a vender muito terço, principalmente no Dia das Mães. E aí a minha renda começou a melhorar a partir daí, né? E eu comecei a fazer. E aí a Isabela cresceu mais um pouquinho. No ano seguinte, eu sempre gostei de aparecer na internet. Sempre gostei de falar, sempre gostei de fazer vídeo. Era uma coisa pra mim normal. Eu sempre gostei de fazer. Em 2021, eu tive a oportunidade de ir gravar em uma loja. Eu sempre quis, só que os números nunca me deixaram, né? Como o meu número de seguidores era muito baixo, ninguém me via como influenciadora. Então era muito difícil eu conseguir algum trabalho, porque... Tá, beleza. Quem é a Thaisa? Eles até viam a simpatia em você, tudo que alguém precisa pra estar divulgando, mas tem aquele interesse da marca aparecer. Sim, até pessoas. A gente entende isso, né? Eu tinha na época 2 ou 3 mil seguidores, na época, em 2021. E aí... Eles achavam pouco? 2, 3 mil seguidores?
relacionada às outras influenciadoras da cidade. Ah, já E tinham tinha já? ramos. E Pessoas na cidade, sim, influenciando. já tinha outras pessoas na cidade fazendo isso. E aí eu falei assim, gente, eu preciso de uma oportunidade, porque eu tenho certeza que eu sou talentosa. Eu tenho certeza que se alguém confiar no meu potencial, vai. E você não tava nem, com certeza, nem falando de cachê. Você que só queria uma oportunidade. Só queria uma oportunidade. Né? Só queria uma Só que oportunidade. se a pessoa, se fosse uma lanchonete, se a pessoa te desse uma coca e um x-bacon, Tava bom. tava pago. Você só queria uma Tava oportunidade bom, de tava mostrar bom. o seu trabalho. Eu queria oportunidade para mostrar o meu trabalho. E aí, a primeira loja, né? Tinha uma amiga minha que trabalhava nessa loja. E ela sabia que eu tinha esse potencial. E ela me mandou uma mensagem falando assim, e aí, topa fazer um vídeo de teste aqui na gente no dia da inauguração. Não. No dia da inauguração. E aí, você topa? Eu, claro, com certeza. Então, se eles gostarem e tudo mais, a gente continua, né? Porque a nossa ideia aqui não é nem você fazer tanto no seu Instagram, é você mais fazer no nosso Instagram pra mostrar os produtos. Aqui não tem ninguém que grave e tudo mais. E tipo assim, eu fazia o trabalho de gravação, edição, eu já entregava pronto pro cliente. Sim. Era só mesmo Só postar. E aí, fui no primeiro dia. E eu tinha o meu telefone, eu já tinha um iPhone, mas não era um bom iPhone, né? Ele me deixava muito na mão, mas fui com ele mesmo. Fui aí no dia da inauguração e eu fui ser o que eu era. Sim. Comecei a gravar, a me divertir, falei muita palavra errada, muita coisa que eu não... Falei que era papel higiênico, era papel toalha. Papel toalha. Errei bastante, mas me diverti muito. E a partir daquele momento, todos eles gostaram. Os donos da empresa gostaram. E também a pessoa que estava comandando o marketing, que eles contrataram o marketing para poder fazer, também gostou bastante. A partir daí, eu comecei a trabalhar com eles me contrataram. E aí, foi até um valor simbólico, Sim. né? Porque era minha primeira, eu não sabia nem cobrar, não sabia nada. Precificar nada, né? Precificar, não sabia de nada, não sabia como as outras influenciadoras cobravam. Não sabia de nada, literalmente. Beleza. E aí, outras empresas começaram a me notar, eu também comecei a postar no meu Instagram. E aí, outras empresas começaram a me chamar. E começaram a me chamar, e começaram a me chamar, e começaram a me chamar. E aí começou a parar de ser... os seguidores não importavam mais. Começou a não se importar mais. Independente, que eu comecei a produzir conteúdos tão bacanas para as lojas que eu estava trabalhando, porque eu sempre falei com eles, olha, o meu Instagram, as pessoas até querem ver vocês, mas... Se as pessoas seguem vocês, é porque ela quer ver o conteúdo de vocês. E se elas me seguem, elas querem ver o meu conteúdo, elas querem saber da minha vida. Isso aí. Então, se principalmente vocês postam na página de vocês, eu acho isso muito mais importante. É claro, eu posso compartilhar na minha página um vídeo, um stories, mas eu acho que o stories maior deve ser da sua loja. Exatamente. Sabe? Então, eu tentava principalmente focar nisso, até mesmo para eles não se prenderem tanto a números de seguidores. Porque, exemplo, se a loja daqui de 3 dias ela não oferece para o Brasil inteiro, qual é a necessidade dela ter um público de fora daqui? Nenhum. Não Faz sentido. Ela não vai conseguir entregar. Então eu sempre falava isso. Você vai conseguir entregar para fora de 3 dias? Você vai conseguir entregar para fora do Brasil? Para o Brasil inteiro? Não. Então não tem lógica você ter... eu preciso de uma influenciadora de 1 milhão de seguidores. Pra quê? Se ela não tem 1 milhão de seguidores aqui da cidade, porque nem a cidade tem isso tudo de seguidor de pessoas, né? Então, assim, eu sempre focava nisso, né? Foca na quantidade de pessoas que a pessoa tem aqui da cidade. Então, eu comecei a conquistar muitas pessoas aqui da cidade. Comecei a ficar muito conhecida aqui dentro da cidade. E comecei a crescer bem devagarzinho, bem um degrau mesmo de cada vez. Bem um degrau de cada vez. Até que o meu nicho, ele era muito de comida, né? Era muita comida, era muito... fazia muito vídeo com o meu esposo também, que era mais relacionado a casar. Eu gostava bastante. Era muito humor. Eu achava muito engraçado, cara. Na hora que você tá fazendo ali, mas na hora que joga pra ele... E você olha pra ele assim, cara... Não. Ele
Ele parece um franciscano, velho. Quietinho em cima dele. Você não dá nada, fala que ele vai fazer aquelas caretas e entrar na vibe. Todo mundo fala isso. Ele entrava na pilha. Ele entrava. Na hora. Sempre ele era o mais engraçado, porque justamente por ele não ter essa cara de que fazia isso, então quando ele entrava, todo mundo achava engraçado. Era muito maneiro. E ele é muito vergonhoso. É totalmente profissional mesmo, né? Todo profissional. Falou, gravando, aí ele entra no personagem. Literalmente. E aí a gente começou a gravar muito. Eu tive a minha segunda filha. E aí a gente começou a gravar mais itens de casal, porque eu entendi que o meu Instagram precisava de um nicho. Eu falo assim, eu preciso nichar o meu Instagram, independente se vai ser casal, independente se vai ser só de comida, eu precisava nichar, porque o Instagram entende o seguinte: quando você nicha o seu Instagram, ele começa a te jogar só para as pessoas que gostam desse tipo de nicho. O que estava acontecendo comigo é que eu estava postando. Eu ia na loja de construção, postava loja de construção. Eu ia na loja de embalagens, eu postava embalagens. Eu ia na loja de roupa, eu postava de roupa. Então, acabava que era um monte de nicho. O Instagram, ele não identificava qual era o meu nicho. Entendeu? E isso, consequentemente, entregava, eu ganhava seguidor e tudo mais. Mas não significativo. Porque o Instagram, literalmente, ele não entendia. E eu comecei a entender que eu precisava, se eu queria alcançar mais pessoas, independente da área que eu tivesse, eu precisava nichar. Mas enfim, não nichei. Você não pensou em fazer um Instagram profissional, vamos dizer assim? Tipo um WhatsApp Business, um Instagram só pra essa parte? Não, porque eu tava achando muito difícil, na verdade. Eu comecei a trabalhar com isso, mas eu comecei a pensar assim, isso vai passar. Eu falei assim, essa fase que todo mundo me chama para poder ir fazer uma oferta, inauguração, ela pode passar. E isso ficava muito na minha cabeça. E se passar, o que eu vou fazer? E se passar, o que eu vou fazer? Porque assim, eu terminei os estudos, mas não fiz faculdade. Sim. Eu falei assim, eu vou fazer o que da minha vida? Eu preciso, né? E aí eu parti pro humor, comida, e comecei nessa área e continuei fazendo tudo que eu tava fazendo. Até que, no final de 2023, eu comecei a engordar muito. Engordar. Eu sempre fui gordinha. Pra mim isso nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Eu sempre me diverti no meio de todo mundo. Exatamente. Nunca, falei sobre você que você sempre esteve à frente até de quem seria a pessoa magrela. Isso. Você... era que dançava mais, era que pulava mais, era que tinha mais energia. Isso nunca foi um problema. Nunca foi um problema pra mim o meu peso. Porém, no final de 2023, eu comecei a engordar além do que o meu corpo até mesmo aguentava. Então, eu sempre fui gordinha, mas eu namorei a primeira vez, depois eu namorei uma segunda vez. Essa segunda vez me deu um boom, né? Pra eu poder começar a me exercitar mais, porque eu sempre gostei de atividade. Mas quando a gente começa a namorar, a gente tem esse problema, né? Eu parei de fazer atividade nesse período de relacionamento. Eu parei de fazer atividade, foi um erro. O maior erro, talvez, que eu tenha cometido foi esse. E aí, depois desse término, eu voltei para as atividades. Aí eu conheci o rugby, que estava tendo na quadra de areia. Eu comecei a fazer caminhada, vi ele jogando. Gostei muito. Nesse período, quando eu estava fazendo, eu emagreci, se eu não me engano, eu cheguei a emagrecer 8 quilos, quase 10 quilos. Então, emagreci. Só que comecei a namorar de novo, perdi tudo aquilo que eu tinha. Tive filho, tive 2 meninas. E aí eu comecei a engordar tudo de novo. E pior. E fazendo atividade. E eu tinha um lema na minha cabeça, que esse lema, ele me levou também aonde eu fui pesar, né? Que eu malho pra comer. Então, sempre gostei de fazer atividade física, mas eu ficava com isso na cabeça. Eu malho pra comer. Só que a conta não tava fechando. A conta não tava fechando, porque eu tava malhando de menos e comendo demais. Comendo muito. E aí, eu achava que não. Eu achava que eu não tava comendo muito não, porque assim, meu café da manhã, às vezes eu nem tomava café. E quando eu tomava café, o meu café era café com pão e manteiga. Entendeu? Não era tanto, na minha cabeça não era tanto. E aí, depois, no almoço, eu não comia arroz, porque eu me achava, né? Porque eu não comia arroz.
Então, só que eu não comia arroz, eu achava, entendeu, que tava tudo bem. E aí, depois do café da tarde, meu amor, era um beijo, porque, ó, acabou. Porque aí eu ia pra atividade, quando eu saía de lá, eu sempre passava na padaria, comprava aquela gostosura, um trem desse tamanho assim, ó, com queijo, presunto, requeijão, não sei o que, não, um trem todo recheado. Comprava salgado. E eu achava que eu me alimentava bem, porque eu só comia lanche à noite. Então, na minha cabeça, eu tava super me alimentando bem. E quando chegava sexta, era o dia do casal, que ainda tinha isso. Dia do casal, dia do casal. Dia do casal é importante. Importantíssimo. Importantíssimo. E aí, a gente sempre fazia batata frita, tudo frito, né? Batata frita, aipim, pão de alho. Eu fazia muito pão de alho, fazia muita carne. Era um esbanjamento de comida. E aí, a gente sentava ali, via uma série e comia. E aí, no sábado, a gente lanchava de novo. Porque é sábado. Sábado é dia de lanchar. Você vai pro fogão. E aí, só que não era só o lanche da noite, né? Era o café da manhã, que era pão com queijo, presunto, 2 pães. Porque final de semana. Pô, rala uma semana toda. Final de semana você não vai comer um misto quente? Claro que vou. E aí, você, na hora do almoço, uma batata frita com farofa? Claro, porque é sábado. Poxa. Era domingo. E aí, no domingo, a gente vai comer o salpicão com farofa, frango assado, não sei o que, nanana. É porque é domingo. Então, eu levava isso muito a sério. Mas na minha cabeça, eu não vi que eu tava fazendo isso. Tava tudo bem eu fazer isso. Eu nunca me importei, até mesmo porque eu fazia provadores plus size. Nunca me importei em ser gorda. Nunca foi o problema. Porém, quando chegou no finalzinho de 2023, eu comecei a reparar que começou 1 quilo, pra mim, tá tudo bem. É mais 1 quilo? Não, tá tudo bem. Mais 1 quilo, tá tudo bem. Eu comecei a pensar, gente, aonde que eu vou parar com esse mais 1 quilo? Aonde que eu vou parar com esse mais 1 quilo? E aí, um dia, numa festa da avó do meu esposo, eu reparei que todo mundo tinha parado de comer e eu ainda tava comendo. Eu falei, não pode. Como assim todo mundo já parou de comer? Eu ainda tô comendo. Eu tô vazia, eu não tô me sentindo cheia. E aí, eu descobri a compulsão alimentar. Que eu tava depositando todas as minhas emoções, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu pensava. Se eu tava triste, eu comia. Se eu tava feliz, eu comia. Se tá tudo bem, eu comia. Se eu tava mal, tudo era motivo de comer. Então, qualquer coisa era comida. E ainda passava toda sexta-feira, olha a quantidade de comida que eu falei, né? Sim. Eu passava toda sexta-feira na Americanas com aquelas promoções, né? 5 Kit Kat por 10 reais. E aí eu comprava vários. Pinto no lixo. Comprava Kit Kat, comprava barra de chocolate. Isso tudo pra comer no final de semana. Porque ainda tinha essa regra, tem que comer no final de semana, porque dia de semana eu não vou poder comer. Então eu comia Kit Kat, barra de chocolate. E eu comprava aqueles biscoitos amarelos também. Sabe? Aqueles biscoitos amarelos. Nossa. Todos os biscoitos amarelos. E aí Aquele pacotão. Aquele pacotão. Que aí o lanche da tarde era esse. Entendeu? Eu não tomava café, não comia pão. E aí eu almoçava, arroz, feijão. Arroz não, que eu não comia arroz. Era feijão, batata frita, farofa, carne. E aí depois comia o Kit Kat, barra de chocolate, porque era sobremesa, né? E aí passava um pouquinho, nem passava muito não, ainda tava cheia. Eu comia o biscoito. E aí depois a janta era batata frita com hambúrguer e não bebia refrigerante, já tem acho que uns 10 anos mais ou menos que eu não tomo refrigerante. Mas o Guaraviton, suco e tal, não sei o quê. Eu achava aquilo super normal. Super normal. Você chegou... Qual o peso máximo que você se lembra? Aí no final de 2023, quando eu fui pesar, eu tava com quase 93 quilos. 93 quilos? Numa questão de... Provavelmente você já pesquisou isso. Numa questão de altura, isso, quanto você teria que ter no máximo e no mínimo. Isso. Você pra pode mim, ter. Que tem mais de 93 quilos, né? 92 e pouquinho... 93, na verdade, que eu cheguei a pesar. Eu não sei a quantidade certa que eu comecei a pesar. Que eu pesei, por quê? Porque a última vez que eu pesei foi antes do Natal. 2024? De 2023. 3. De 2023. Foi antes do Natal. E eu já estava com quase 93 quilos. Passou Natal, passou Ano Novo, eu comi muito. Então, provavelmente, o peso foi para mais de 93. Nem sei se 94 chegou. Então, eu não sei. Mas foi provavelmente mais de 93. Eu sei que foi.
E aí, o que aconteceu? Eu me deu esse estalo, né, dessa compulsão alimentar. Eu achei que precisava mudar. Eu tenho 1,47 de altura. 1,47 de altura, deveria pesar. Isso aqui, as pessoas falam, mas você vive no padrão. Gente, não é viver no padrão. A questão é que a gente tem uma altura. E essa altura, ela tem um limite de peso. Porque senão você começa pra mais e pra menos. Pra menos, isso aí. Né? Pra menos e pra mais. Porque senão você começa a ter problemas de saúde. Independente se você é muito magro ou se você é muito gordo. Você vai começar a ter problemas de saúde. Por quê? O seu corpo não aguenta. O meu tamanho é 1,47. Eu não tenho nem 1,5 m. Olha só. Pra começar. Aí. Não tenho nem 1,5 m. Como é que eu vou pesar 93 quilos? Então, assim, era muito peso pro meu joelho. Tive problema no joelho. Eu comecei a ficar muito cansada, eu comecei a fazer atividades que me cansavam muito rápido, eu não conseguia correr, não conseguia fazer nada. E aí, no final de 2023, no dia 22 de dezembro, meu esposo decidiu me dar um presente de Natal antecipado, né? A gente sempre se presenteou. E aí, tava chovendo, nesse dia chovendo muito. E eu vim aqui no centro da cidade, ele veio pegar o meu presente. Ele veio com uma caixa grande assim, toda bonita e tal, não sei o que. Aí eu achei que ele esperava eu chegar em casa, mas como tava chovendo muito, a gente foi pro shopping. Sentamos no shopping e ele falou assim, já vou te dar de uma vez. Aí em cima da caixa bem bonita, com dizer, tinha uma rosa de plástico. E falava, o papel falava assim, meu amor por você só vai acabar depois que essa rosa morrer. E a rosa era de plástico, ou seja, nunca... Pô, mãe! Valeu, irmão. Peguei a dica aí. Pega essa dica aí, gente. Pega essa dica, gente. Não murcha, não. Não murcha. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Tá? Então tá bom. E o que você imaginou que teria naquela caixa? Eu achei que... Você lembra? Não passou nada, assim. Não passou nada na minha cabeça. Achei que, sei lá, até um celular eu esperava. Que podia ter aquelas várias caixas dentro, né? Poxa, falei assim, vai ter um presentão, né? Pô, a caixa era grande e tal, não sei o que. Quando eu abri a caixa, chuta o que tinha dentro da caixa. Não, olha, eu não vou ser injusto, porque eu assisti esse vídeo. Fiquei comovido, entendi toda a mensagem. Mas galera que tá em casa aí, chuta o que tinha aí na... Ela vai falar o que tinha, mas você que tá assistindo o vídeo, você vai escrever nos comentários o que você acha, o que tá passando pela sua cabeça aí que você acha que tinha dentro dessa caixa, tá bom? Se era um celular, se era uma roupa nova, se era um tênis, se era, sei lá, uma roupa fitness, né? Ali querendo motivar ela, né? O que seria, tá? Pois é. E aí você escreve no comentário. Mesmo que ela vá falar aqui, você fala, é isso, é aquilo. Mas você fala, o que tá passando pela sua cabeça agora? Você vai escrever aí. Escreve. E aí, gente, o que tinha dentro da caixa era comida. Era um monte de Kit Kat, um monte de biscoito, um monte de... tipo assim, a questão foi, eu fui abrir a caixa, quando eu vi aquele Kit Kat, eu fiz assim, eu fechei a caixa de novo. Aí, ele, você não vai abrir não? E eu muito sem graça, eu não vou abrir aqui não, vou deixar pra abrir em casa. E aí, eu falei assim, de tudo o que o meu esposo poderia me dar, uma roupa, um sapato, um brinco, um cordão, uma bolsa, ele falou que escolheu o que eu mais gostava. Entendi. E o que na cabeça dele, o que eu mais gostava era comer. E comer aquelas coisas, Kit Kat... Tinha muita coisa, gente, mas muita coisa. Era muito chocolate, era biscoito, principalmente chocolate, tinha muito. E aquilo, eu fiquei pensando naquilo, fiquei muito decepcionada. Eu não falei com ele nesse dia, eu não falei nada sobre decepção, que eu não gostei. Até porque eu acredito que pela história que você está contando, eu não acredito que ele tenha errado. Porque era essa comunicação que você passava para ele. Sempre muito feliz, ele te via muito feliz ali, né? Os domingos, né? Sábado. Isso aí. Comendo tudo isso. E eu nunca virei pra ele e falei assim, eu quero emagrecer, eu não quero ficar... Ele não sabia disso. Não, ele não sabia disso. Ele não sabia. Apesar de que na minha cabeça existia uma coisa que era assim, eu queria emagrecer sim, eu fazia atividade, mas a atividade nunca pra mim foi assim, nossa, eu vou fazer muita atividade pra eu poder emagrecer. Não, eu fazia atividade porque eu gostava, sempre gostei de ser muito ativa.
Em tudo. Tudo que eu fiz, eu sempre fui muito ativa. Pra mim era 8 ou era 80. Pra mim eu sempre fui forte em tudo aquilo que eu me programava pra fazer, me propunha pra fazer. E aí eu falei assim, gente, não dá pra mim mais continuar assim. E um dia também fui pegar minha filha no colo, me fiquei muito cansada. Fui ajoelhar, meu coração disparou. Eu comecei a ficar desesperada. Coisas básicas, amarrar um tênis. Amarrar um tênis, que pra mim começou a ficar mais difícil. E aí eu comecei a colocar roupa, e aquela roupa que me servia há meio ano atrás, já não tava me entrando mais no final do ano. Eu falei assim, gente, aonde que eu vou parar com esse peso? E pela minha altura, era um peso que eu estava em obesidade grau 3. Então, assim, uma obesidade mórbida, Sim. sabe, que pode levar à morte. Com certeza. Entendeu? Você pode morrer, você pode infartar fácil. Fácil. Infarta fácil. Quantas pessoas novas hoje que estão vivendo na obesidade, quando você descobre a pessoa já morreu. Já morreu, infartou. O que aconteceu? Infartou. Entendeu? Apesar de que não precisa estar muito gordo para você poder infartar. Isso. Só que a probabilidade é maior para quem vive na obesidade. Eu falei assim, gente, eu não quero morrer, não. Eu falei assim, as minhas filhas estão novas, meu esposo, como é que eu vou fazer? E aí, no final de 2023, eu e meu esposo, a gente sempre faz uma oração para iniciar o próximo ano, né, como meta. Então, a gente estabelece as metas para próximo ano. A gente faz a primeira oração e a gente começa a fazer as nossas metas. A gente faz metas individuais e a gente faz uma meta para a família. E aí, na minha meta individual, eu anotei num papel, era a reeducação alimentar. E eu falei assim, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu não vou conseguir sozinha, porque todas as vezes que eu tentei, eu não consegui. Sim. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso mudar, eu preciso começar e não desistir. Porque toda vez que eu começava, eu desistia na segunda semana. Toda vez que eu começava, eu desistia. Principalmente por causa dos finais de semana. Porque pra mim, os finais de semana eram principais, porque eu comia, era a hora que eu estava feliz. A hora que eu mais estava feliz é a hora que eu estava comendo, que eu estava ali comendo o que eu queria, que eu estava comendo o meu hambúrguer, que eu ficava lotada, muito lotada. Eu sempre gostei de ficar assim. E aí eu falei assim, eu preciso de uma ajuda. Preciso de ajuda. E Thaís, rapidinho te cortando, as pessoas não têm noção que pensa assim, pô, mas para emagrecer é muito difícil. Igual você falou, desisti várias vezes. Eu desistia várias vezes. Só que para engordar também dá muito trabalho. Só que você às vezes não sente, igual você falou, era 1 quilo aqui. Ah, mas pô, tô com 1 quilo. Agora eu fui para 2. 1 para 2, 1 quilo. Agora eu tô com 3, mas eu já tava com 2, então 2 para 3, né? Exatamente. Então, assim, nesse processo todo, que você acha que você. Não sei se você se recorda, você chegou aos 93. Quanto tempo levou para você chegar aos 93? Eu tô colocando isso em questão, por quê? Porque para emagrecer leva tempo. E você vai falar disso. Quanto tempo levou dos 93 até chegar no peso atual? Mas também, você provavelmente se recorda e fala assim, cara, eu me lembro quando eu pesei, eu tinha 60, 70 e de repente quando eu vi, eu tava com 93. Também não foi da noite pro dia. Não. Porque também dá trabalho. Só que quando você acorda, já tá tarde demais. já tá assim, né, muito avançado e aí vai ter a dor para poder, né, emagrecer, né, ter uma disciplina. Eu sempre fui uma criança gordinha, né, eu nasci, depois comecei a ficar gordinha, cresci gordinha, algumas faltas também, né. Eu tive uma irmã que faleceu assassinada. Que isso? Eu tive uma irmã assassinada e eu lembro direitinho que eu tava no colo da minha mãe. Eu com 5 anos de idade, eu ainda mamava no peito. Eu também, fica tranquilo, tamo junto. Não tinha mais nada, era só água, mas eu tava ali. E aí a minha mãe recebeu uma ligação e a minha mãe me jogou, assim, né, do colo dela. E depois desse dia eu nunca mais eu mamei. Isso é um trauma, né, que eu levei isso pra minha vida, e eu começava a comer e eu tinha vontade de comer. Então eu acredito que essa compulsão alimentar é desde criança,
essa compulsão alimentar. Depois meu pai saiu de casa também, foi morar com outra mulher. Isso tudo influenciou também aí eu só engordando. E eu via todo mundo, as minhas sobrinhas, né, que eram algumas da minha idade, eu via que todas elas eram magras e eu nunca fui. E sempre comia muito, gostava sempre de estar comendo. Então eu cresci gordinha, fui crescendo gordinha, fui uma adolescente gordinha. Eu pesava 60, quando eu pesava 60 quilos, eu tinha 15 anos. Se eu tinha 15 anos, ou eu tinha até 14, 13. E aí depois eu comecei a engordar. Quando eu cheguei com 18 anos, eu devia ter 80 quilos, sabe? E olha só, de 15 anos a 18, eu engordei 20 quilos. E aí depois de 2018 não, de 18 anos até os 22 anos, eu mantive mais ou menos 80 a 85. Ficava dentro desse padrão de 80 a 85, 80 a 85, até chegar 2023, que foi aonde do 85 ganhei minha segunda filha, e aí eu comecei a engordar novamente, e aí do 80 a 85 eu pulei pro 93. Então realmente, gente, para engordar não é rápido. Não é rápido. Tem gente que engorda... silencioso, né? Tem gente, por exemplo, que engorda 20 quilos em um ano. Pode acontecer também. Só que como eu praticava também atividade física, eu não dava esse boom também. Por eu sempre praticar atividade física, sempre gostei muito de CrossFit. Então era muita atividade intensa, de alta intensidade. Então isso também fazia com que eu também não engordasse num boom muito alto, mais 1 quilo de cada vez. Eu engordava devagar, mas engordava. Até eu chegar a esses 93 quilos, e aí eu fiz pedi a Deus essa ajuda, né? Pra eu conseguir emagrecer, não só emagrecer, mas fazer a educação alimentar, porque eu comia muito mal. E eu falei assim, gente, o tanto de gordura que eu como, o quanto de fritura que eu como, uma hora eu vou dar um treco. Exatamente. Posso continuar assim, vou ter que mudar. E quando eu pedi essa ajuda, eu falei assim, agora vai. Eu falei, não é possível, agora tem que ir. Pra Deus vai me ajudar. Eu pedi a Deus todo dia, me ajuda, Senhor, pra não desistir. E aí, com 2 meses, eu comecei a ver muita diferença. Mas aí você foi atrás de um profissional? Você por sua conta mesmo? Fui nada, porque... Por que eu decidi não ir e não recomendo fazer isso? Recomendo você procurar profissionais, ainda mais se você tá começando agora, você precisa procurar um profissional para te ajudar. Porém, eu já estava nesse ramo de emagrecimento há muito tempo. Sim. Entendeu? Você já tinha uma noção, você sabia o que era preciso. Sim, a gente tinha passado por vários nutricionistas. Na verdade, a gente sabe o que a gente pode. Exatamente. A gente tem as respostas. A gente tem as respostas. O excesso, o que engorda é o excesso. Porque, na verdade, um hambúrguer ele não vai te engordar, uma batata frita ela não vai te engordar. Agora, o excesso dessas coisas unidas te engorda. Então, eu tinha essa noção, mas não queria aceitar ela. E aí, quando eu percebi que eu precisava mudar, eu comecei sozinha, sem nutricionista, sem nada. E a família em casa ali apoiou, tipo assim, porque chega final de semana, se a galera começa a pedir pizza, hambúrguer, vamos comer farofa com não sei o quê. A princípio, não. Te quebra. A princípio, não. As filhas, eu quero Kit Kat, eu quero chocolate, eu quero e você, misericórdia. O meu esposo, a princípio, ele só comia nos dias que eu pedi. Então, assim, graças a Deus, pelo menos, era assim, eu escolhia uma vez na semana pra eu pedir um lanche. E era sempre hambúrguer. Eu nunca escolhia um X-Bacon, nunca colocava molho. Eu não colocava... Um hambúrguer, pão, alface, tomate, bife. Era um hambúrguer e tentava comer direitinho o resto das outras refeições. E durante toda a semana eu comia bem bonitinho. Comecei a pesquisar o que eu poderia comprar. Então eu comecei a fazer Rap 10 pra mim, com frango, salada. Então usava bastante da salada, usava bastante salada em tudo. E ele só comia... ele ajudou e não ajudou, né? Digamos assim. Ele ajudou porque ele só pedia quando eu pedia, mas quando ele pedia o lanche que ele queria. O lanche, entendeu? Às vezes até mais de um. Entendeu? E tava tudo bem. E aí as outras refeições dele também fazia normal e eu tentava fazer a minha refeição. E até aí, tudo bem, tudo ok. E aí eu comecei a ver resultado, com mais ou menos 2 meses, comecei a ver muito resultado
mesmo. Porque de janeiro que eu comecei a abril, eu já tinha perdido mais ou menos mais de 10 quilos. Poxa, Mais ou menos. bacana, né? Te motiva. Você olhava Sim. 10 quilos. E aí eu lembro direitinho que eu fui em um aniversário em fevereiro, se eu não me engano. Eu lembro que eu comi um cachorro-quente. Todo mundo comeu vários cachorro-quentes, salgadinhos, não sei o que. Eu comi um cachorro-quente, um pedaço de bolo. Eu falei assim, eu preciso mudar. E para eu mudar até nessas horas que eu vou em aniversários, eu preciso me controlar. Porque se eu me controlar nessas horas também, eu consigo me controlar em outras horas. Então eu parei de tomar... Aí eu parei de tomar suco. Tirei o suco da minha vida, porque eu falei assim, suco e refrigerante. Guaraviton, a mesma coisa. Mesma coisa. Ou até pior, o suco às vezes tem mais açúcar do que o próprio refrigerante. Então eu decidi tomar, era o limoneto, que era zero açúcar. Depois disso até desisti do limoneto, comecei só na minha água com gás mesmo. E eu comecei a ver muito resultado. E no meio do ano de 2024 conheci uma nutricionista que foi maravilhosa pra mim. Eu já cheguei nela com muita coisa que eu já sabia. Então foi muito mais fácil ela montar a minha dieta. Porque ela montou a minha dieta referente ao que eu já comia. Então ela só controlou ali algumas coisas e colocou o meu déficit calórico que eu precisava ter durante o dia para eu conseguir continuar emagrecendo. Então eu continuei fazendo minhas atividades. E hoje eu eliminei mais de 34 quilos. Mais de 34 quilos. Só aí nessa dieta, exercício físico. Sim. Eu vejo muito nas redes sociais, você dançando, você na academia, né? Eu gosto muito de fazer atividade. Gosto muito. Sempre gostei. Assim, o Rodrigo Junqueira, ele teve aqui no podcast passado e ele falou muito sobre mentalidade, cara. Ele falou, cara, o poder da mente. E aqui você tá mostrando muito isso, porque... a mente é você que comanda. Então, assim, quando você falava pra sua mente... Eu quero comer isso, vou comer isso aqui que eu vou ficar feliz. Nossa, isso é muito bom. E você deu essa ordem para ela foi junto contigo, né? A mente, olha, realmente, olha que maravilhoso. E agora você colocou para sua mente que o que é bom é se alimentar bem, é fazer exercício físico, né? Então, realmente é todo um trabalho mental, né? Você tem que ter muita força, foco ali na mente para você poder... E toda vez que eu quero fazer alguma coisa, eu começo muito comigo mesma. Então, quando eu quero fazer muito uma coisa, um exemplo disso é a corrida. Eu comecei a correr, eu sempre gosto de fazer muita coisa. Mente vazia, oficina do Exatamente. inimigo. Eu não gosto de ficar com a mente vazia, eu gosto de estar fazendo atividade, principalmente. Então, se eu tô à toa, eu vou fazer uma atividade. Eu comecei a correr nos domingos, porque era o único dia da semana que eu não fazia nenhuma atividade. E aí eu vi que, tipo, pra mim não fazia sentido eu, levantava, eu ia na missa, depois da missa, pra mim era, entre aspas, um incômodo o almoço, porque, o almoço de domingo é sempre muita coisa. Farto, né? E aí eu ficava pensando assim, gente, aí depois eu vou ficar fazendo o quê? Sentada no sofá, assistindo filme, sério. Eu falei assim, gente, eu preciso botar uma atividade nesse dia para eu ter até mais vontade mesmo de fazer as coisas. E aí eu comecei a correr. Falei assim, vou correr. Porque eu não conseguia correr nada. Nem 10 metros. Eu ficava muito cansada, ficava muito ofegante, não conseguia correr nada. E eu achava que o meu peso me atrapalhava e me atrapalhava muito. Depois que eu perdi essa quantidade de peso, eu vi o quanto isso me atrapalhava a correr. E aí, no primeiro dia que eu comecei a correr, eu falei, não vou conseguir. Eu falei, não, eu vou conseguir sim. Vou conseguir. E o tempo todo que eu corria, eu falava assim, eu vou conseguir. Em silêncio na minha cabeça. Eu vou conseguir, já tá chegando. Mais um metro. Eu vou conseguir. E quando eu falava isso, eu vou conseguir, eu continuava correndo. Até eu completar a minha meta. Né? Que era ir e voltar na Beira-Rio. E eu consegui. Então, assim, esse foi o primeiro dia. E aí, no segundo dia que eu fui correr, eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu vou conseguir. E tudo aquilo que eu coloco como meta na minha vida, independente se foi alimentação, se foi a corrida, se foi alguma atividade, eu sempre falo, eu vou conseguir. E eu fico repetindo isso.
Eu vou conseguir, até eu conseguir, porque a minha mente, ela precisa entender, porque hoje o que mais limita as pessoas é a própria mente. Se a pessoa hoje não consegue emagrecer, é a mente dela que sabota ela todo dia não conseguir emagrecer. Se a pessoa não consegue fazer determinada coisa, é a mente dela que tá comandando e não é ela que tem que comandar. É a pessoa que tem que comandar, é eu que comando. Então, como eu comecei a colocar isso pra mim, é eu que comando a minha vida, não é minha mente. Eu que comando a minha vida, não é minha mente. Eu que comando a minha vida, não é minha mente. E eu comecei a ter resultado. E você, nesse meio tempo aí, igual nesse processo de emagrecimento, você continuou fazendo as publis que você fazia? Igual, você estava no processo de emagrecimento, aí vai um restaurante, te chama para poder... Até porque era algo que era uma exceção. Igual você falou, comer um hambúrguer um dia ou comer um pouco nesse restaurante, talvez no dia somente da publi, não te engordaria tudo de novo, mas talvez poderia despertar um gatilho. Sim. E aquilo ali fazer tudo ir por água abaixo. Você chegou a recusar alguma proposta? Cheguei a recusar e cheguei a diminuir os meus parceiros de lanche, né? Eu comecei antes, alguns parceiros me mandavam lanches lá para casa e eu não cobrava, né? Não cobrava, eu só mostrava, porque eu também queria comer. Então, a gente une o útil ao agradável. Então, a gente mostrava os meus stories, chegou aqui o lanche e tal, não sei o que. Depois disso, eu comecei a cobrar. E aí, quando a gente cobra alguma coisa, isso já limita outras. Sim. Né? E algum deles começaram a entender também o meu lado. Começaram super a entender, eles foram super compreensíveis, eu também conversei com eles. E aí eu fazia provador, por exemplo, plus size. Quando eu comecei a emagrecer, depois de um tempo, eu precisei sair dessas lojas, porque... Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, não tinha como eles me manterem, eu super entendo eles, porque assim, provador plus size, não tem lógica colocar uma menina que veste 44, 42... A menina não é mais plus size. Sim. Super entendo. E eles não poderiam me manter, porque já tinha outro influenciador que já fazia minha numeração. Então, super entendia, super entendo isso também. Mas, enfim, perdi muito trabalho. Ano passado, no final de 2023 para 2024, eu trabalhava pelo menos em 16 lojas por aí da cidade. Eu te via muito, em vários... situações, nichos, né? Sim. Hoje eu devo trabalhar em 8, acredito eu. E como você fez para aprender a precificar? Era conversando com uma influenciadora ou outra, ou mandando para alguém que é de outra cidade? Pô, quanto que é, mais ou menos? Ou não, você chutou um valor? Não, eu comecei a me valorizar também e perguntar o que eles precisavam, se era só a gravação do vídeo, se era para editar o vídeo... como que eu poderia fazer, né? E aqui o que acontece? A gente também tem que ir por lógica da cidade. Eu não posso cobrar um preço que uma menina do Rio de Janeiro cobra. Sim. A menina do Rio de Janeiro mora no Rio de Janeiro com lojas do Rio de Janeiro. Então eu sempre tive essa noção. Não tem como eu cobrar um preço do Rio de Janeiro, porque eu moro em Três Rios. Três Rios, a economia é outra, as pessoas são outras, a qualidade de vida é outra. Sim. Entendeu? Então, eu precisava manter um valor adequado e acessível também, para que essas lojas pudessem também me chamar. Porque também não adiantava jogar o preço lá em cima. Não, mas eu tenho que me valorizar, porque, né, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Beleza, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Mas se eu também colocar muito caro, quem vai me convidar para poder fazer as divulgações? Ninguém. Só de você estar precificando, você já está vendo o valor no que você está fazendo. Sim. E aí, depois que eu entrei para essa área de emagrecimento, e aí eu não tinha focado no nicho. E em 2024 para 2025, finalzinho do ano, eu comecei a conversar com os meus parceiros e eu falei assim, eu postava tudo no meu Instagram, né? Ia tudo pro meu Instagram, tudo pro feed, e eu fazia muito vídeo, postava tudo no meu feed, e o meu nicho não era, o meu Instagram não era nichado. E eu precisava nichar se eu quisesse crescer mais a minha página. E eu queria muito ir para essa área do emagrecimento. Eu queria muito, porque eu recebi mensagem diariamente das pessoas me mandando mensagem: Thaisa, você me inspira. Thaisa, continua. Eu tô me inspirando em você. Tenho vários relatos de várias meninas que conseguiram emagrecer através dos meus posts. É mesmo? Bacana. Dos meus posts. Eu falei assim, gente, eu preciso
que mais pessoas me conheçam através também dessa área do emagrecimento, né? Mas que até era uma aí- área que eu queria focar. Mas até aí você queria focar como negócio ou você já tinha visto como algum propósito de vida? Ou não, como negócio? Não, pô, acho que essa área aqui Eu confesso que a princípio foi um negócio pra nicho mesmo, pra nichar mesmo. para nichar, para eu ganhar mais seguidores e quem sabe marcas maiores Marcas, me chamarem, sim. né? Para mim era mais interessante, era isso. Só que depois eu comecei a ganhar seguidores, né? Vídeos meus começaram a viralizar sobre emagrecimento e muita gente começou a me mandar mensagem. Muita gente, comecei a receber muitos relatos. Você é inspiração, você é inspiração, você é inspiração. Thaisa, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu sempre tentando ajudar de alguma forma, conversando. Todas as meninas que me mandam mensagem, eu paro, eu sento, eu converso, eu pergunto o que está acontecendo. Eu dou orientações, né? Eu não sou profissional da saúde, eu não sou não sou nutricionista, eu não sou uma personal nem nada disso. Mas o que eu posso fazer é conversar. Eu posso auxiliar, eu posso dar um conselho, procura uma boa nutricionista. Exatamente, nada impede você indicar Nada, um profissional, né? Isso. Então é exatamente isso que E eu faço. emoções que você já também trouxe durante toda a sua vida, essa bagagem de emoções que você falou, que pode ser que elas estão passando por isso, Sim, sim. né? Vão se abrir e você vai falar, ó, tem uma emoção aí que tá te atrapalhando, Isso. né? E aí eu comecei a compartilhar mais no meu Instagram, mais sobre isso. E conversei com os meus parceiros, falando que eu não mexeria no valor da nossa parceria pro ano seguinte, né? Todo ano tem reajuste. Esse ano não ia reajustar, porém eu não ia mais postar nada no meu feed. Porque eu expliquei pra ele que eu precisava. Eu Você falei assim, queria se posicionar. eu queria uma posição, isso aí, eu queria uma posição, eu queria me posicionar. E aí depois que eu comecei, o meu Instagram virou só sobre emagrecimento, né? Meu Instagram virou outro. Começou a chegar mais pessoas, principalmente ligadas a essa área do emagrecimento. Começou a chegar muita gente, muita gente. E aí eu comecei a ver o que realmente eu queria. Não em forma de negócio. Mas eu falei assim, cara, se eu conseguir ajudar uma mulher a sair da obesidade, a não morrer, eu já tô feliz. Eu já tô muito feliz. E eu comecei a pedir isso a Deus. Senhor, me auxilia para que eu possa ajudar a mulheres a sair da obesidade. Levantar a autoestima, né? Gente, é outra. Porque assim, você tem propriedade para falar. E, gente, eu não quero ser cancelado, eu não sei o termo que usa, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então não tem nada a ver uma questão de amor próprio, se a pessoa é mais gordinha, se ela não tem amor próprio ou não. Até porque a Thaisa falou aqui que sempre foi alegre, feliz, sempre tentou unir as pessoas, né, onde ela chegava, sempre levava essa alegria e tal, amiga de todo mundo, né, todo mundo acolhia sempre super bem, e então não era uma questão estética, então não tem nada a ver, mas aqui a gente está falando uma questão de saúde, então a gente também não tem como fechar os olhos e falar assim, não, uma pessoa que é mais gordinha, ela é mais saudável que uma pessoa que é mais magra. Não é, né? Não é, ou a não ser que a pessoa que é mais magra, ela tenha algum problema de saúde, né? Mas e não tem nada a ver com amor próprio. Não, a gente está falando de algo, não é de sentimento. Amor próprio é uma coisa. A pessoa pode ser a mais fitness do mundo e ela pode ter inúmeros problemas, né? Com depressão, ansiedade, né? Enfim. Né? E aquela pessoa que é mais gordinha, ela pode. Eu lembro que tem uma influenciadora que eu acho que é Thaís Carla, alguma coisa assim, né? E eu via que ela batia no peito quanto a isso. Você via Jojo Todinho, né? Batia no peito e tal, e não que sou feliz, e dançava, fazia. Como é que é o nome daquela. Quando você abre as pernas, esparcates, espaguete, sabe o que é aquilo? Olha, fazia aquilo e dançava, viajava, e não, que eu me amo assim, enfim. Hoje, se eu não me engano, parece que eu vi uma matéria que ela tirou isso da cabeça, né? E fez, acho que, uma cirurgia. A Thaís Carla fez bariátrica. Então, assim, a pessoa, ela se posicionou a vida inteira falando que ela se amava a ser gorda. Ela fez várias pessoas se amarem do jeito que é. E assim, aqui eu não tô falando pra você não se amar do jeito que você é. Você tem que se amar do jeito que você é, mas você tem que buscar principalmente a ter uma saúde.
Sim. Você tem que ter saúde, porque senão você não vai chegar a daqui a 10 anos. Se você continuar do jeito que você tá, independente se você é magro, se você é gordo, independente. É buscar você se alimentar melhor, você ter um estilo de vida melhor. Entendeu? Independente. Tem muita gente, por exemplo, que eu conheço que é magro e come muito mal. Come muito mal. Isso pode fazer mal. E não tem saúde também por isso, exatamente. Não tem saúde também por causa E disso. só às vezes não engorda por uma questão biológica. Isso. Mas come muito, bebe muito. Sim, sim. Né? E isso não é saudável, isso não faz bem para as pessoas. E aí, E eu acho que, rapidinho, eu acho que é uma questão de amor também às pessoas que estão próximas a você. Sim, Porque, exatamente, já falei isso. igual você falou assim, cara, eu quero viver para cuidar. Minhas filhas estão novas. Meu esposo é novo. Então Eu não tô foi uma nova. questão, não foi uma questão só também de você perder a saúde ou chegar a óbito, mas você também viu que tem pessoas que são importantes para você à sua volta, né? Quer ver a maior motivação para você emagrecer? Pensa nos seus. Pensa em quem você quer ver crescer. Pensa no seu afilhado, de repente, que é um bebê, e você não vai ver crescer se você continuar vivendo na obesidade. Porque a obesidade, ela sim, ela mata. As pessoas não encaram isso como uma doença, mas é uma doença. A obesidade é uma doença. E, infelizmente, ela não sai do seu corpo. Porque as minhas glândulas de gordura, elas estão aqui. Se eu voltar a comer tudo que eu comia antes, elas incham de novo. Elas enchem de gordura. Tem uma memória. Tem uma memória. Tem aqui, tá tudo aqui. Entendeu? No tanto que tem as marcas de gordura aqui na minha pele, ainda tem marca de gordura. Mas por que tem a marca da gordura? Porque eu engordei e cheguei a um sobrepeso muito elevado. E isso tem cicatrizes, né? E não vai sair tão fácil assim e nem vai sair. A verdade é essa. Então, assim, fazer tudo de forma para você não chegar nisso. E se você chegar, dá tempo de voltar. Dá para voltar. Faz por você, mas também faz pelos seus. Não deixa que coisas te desmotivem. Eu vejo muita gente, eu não vou conseguir, porque eu não tenho condições financeiras. Poxa, mas é o básico, sabe? É você comer um pão. Você não precisa fazer coisa exuberante. Não precisa fazer, nossa, tô vendo aqui nessa dieta que tem salmão. Eu tenho dinheiro pra ficar comprando salmão. Sim. Entendeu? Na verdade, para emagrecer, você precisa comer menos. Sim. Né? Não é comer. É comer menos, o básico. Isso aí, comer básico menos. funciona. E exercício. Mas não tenho dinheiro para pagar alguma academia. Sim. Exercício você pode fazer em qualquer lugar. Dá pra você fazer em qualquer lugar, dá pra você fazer caminhada, dá pra você correr, que são coisas ao ar livre, dá pra você ver no YouTube. Tem, por exemplo, um aplicativo que eu gosto muito, que é o Queima Diária. Ele é um aplicativo que ele te dá tudo o que você precisa pra emagrecer. Tipo assim, tem muita atividade ali. Tem muita atividade, muita Bacana. coisa. Um aplicativo. Muito né? legal. Ele é um aplicativo pago, né? Sim. Mas assim, relacionado a uma academia, por exemplo, ele é muito mais barato, que você paga. É um lanche que você vai evitar de comprar. Você paga uma 30 pizza reais que come por todo mês. sábado. R$60 uma pizza aí. grande aí, no mínimo. Exatamente. Né? E É fazer escolhas também. Isso aí. Né? E Fiz a sua parte. literalmente, você precisa escolher. Qual é a sua decisão hoje? O que você vai escolher para sua vida? Você vai continuar aonde você tá? Você vai continuar só engordando, só comendo mal, só vivendo desse jeito, triste, nada serve, tudo é ruim, porque quando a pessoa tá vivendo essa vida, tudo é ruim. Tudo é ruim. Nada é bom, nada serve. Eu não consigo colocar roupa X porque não me cabe. Eu não consigo sair porque eu não fico feliz com aquela roupa. Nenhuma loja tem roupa pra mim. Nenhuma roupa. Isso. Nada é bom. Nada é bom. Tudo é triste, né? Então a pessoa, quando ela se encontra nessa fase da vida dela, ela tem que tomar uma decisão. Porque não vai adiantar a pessoa ficar parada ali. Nossa, eu tô tão gorda, eu preciso emagrecer. Daqui a 2 minutos pede um lanche. Não vai adiantar. Não escolher nada também é uma escolha, né? Isso aí, não escolher nada também é uma escolha. Porque se você não escolhe nada, você tá deixando aquilo ali claro que é isso que você quer. Tá ali, tá claro. Eu não quero emagrecer, não vou emagrecer. Porque eu não consigo. Você falou que aparece muitas meninas, moças, mulheres, né? Poxa, falando que você tá inspirando e tal. Mas aparece também os rates que vai tentar... Porque assim, você mostra tudo ali, você compartilha tudo, te falei aqui antes dos bastidores,
Coisa que mulheres não estariam dispostas. Você vê que mulher bota um Photoshop por questão de uma celulite que ela acha, de uma marquinha de estria, e você mostra todo o processo, né? Se a pele tá ficando um pouco mais flácida, que vai precisar de repente de uma reparação, alguma coisa, ou de mais exercício, você vai e mostra no braço, você mostra na perna, você mostra na barriga, você mostra tudo, e tem aquelas que aparecem, elas dizem, nossa, aí já é ridículo, ridícula fazer isso, já quer aparecer, você tem Sempre isso também? tem. Sempre tem principalmente os haters, né? Que vem. Mas podem continuar comentando, tá? Que isso é bom. Isso engaja, isso gera comentário. Continue falando mal, não tem problema não. Falem mal, mas falem dela, fala do podcast, fala do tá bom. Tá? O YouTube ama isso daí. Escreve lá. Mas aparece principalmente falando sobre medicação e bariátrica, né? Falando, é fácil. Mostrando assim é muito fácil, depois que fez bariátrica. Mostrando assim é muito fácil. Mas você fez bariátrica? Não. Não fez bariátrica. Não fiz. Mas eles acham que você fez. Acho. Porque as pessoas olham e falam assim, é impossível ela emagrecer isso tudo. Porque você bota um antes e depois, você mostra a bermuda que você entrou só no lado da coxa. Mas aí as pessoas esquecem o processo. Não que foi de ontem. Que é um tempo de processo. São várias festas que eu deixei de ir, são várias festas que eu comi um cachorro-quente, um pedaço de bolo. Estamos em 2025, foi em janeiro de 2024. Pois é muita coisa que eu deixei. Tem um ano e meio aí. É muita coisa que eu deixei de comer, é muita coisa que eu deixei de fazer, é muita publicidade que eu deixei de fazer também. Entendeu? Vários lugares que eu tinha e não pude mais fazer. Enfim, abriu mão daquele dinheiro. Abri mão. Foi muita coisa que eu abri mão para hoje estar colhendo resultados, né? E ainda preciso continuar nesse processo, porque ainda tem uma porcentagem de gordura ainda significativa no corpo. Que ainda também tem isso, porque... Hoje você tá quantos quilos? Hoje eu tô pesando 58 quilos. 50, a meta é quanto? Eu não tenho meta de peso. Bem, mas tem um teto? Você poderia ter com 1,47 m? Máximo 60 quilos. 60 quilos. Tá com 58? Tá dentro. 61 quilos eu estaria sobrepeso. Então você tá dentro hoje. Tô dentro, hoje eu tô dentro do peso mais ou menos. Mas pra você não tá bom ainda, você quer... Não é que tá bom, não é isso. O que acontece? Quando eu comecei meu processo de emagrecimento, eu tinha 93 quilos, né? E eu pesava 50% do meu corpo era gordura. Entendi. Então 50% do meu corpo era gordura, o resto era massa, água, osso. Então, digamos que era, né? Bastante 50% coisa. do meu corpo ser só gordura. É muita coisa. É muita coisa. E aí, hoje, da última vez que eu fui na nutricionista, era 30 e pouco. Então, assim, 20 e pouco por cento do meu corpo ainda era gordura. Então, para você chegar numa média de gordura boa pro seu corpo, pro tamanho da minha altura, é abaixo de 22, 22, não é abaixo disso. Então, eu preciso ficar abaixo disso para poder ficar mais saudável, né? Questão de saudável, não questão de estética, mas para ficar mais saudável mesmo. Porque, por exemplo, se eu hoje tenho 20 e pouco por cento de gordura no meu corpo, ainda é muito. Eu, por exemplo, posso perder peso e não perder gordura, mas para mim não é interessante. Eu tenho que perder gordura. Então, todo aquilo que eu perder tem que ser referente à gordura. Gordura, não massa, não é isso que você quer perder. Não, é gordura. Preciso perder gordura. Então, eu posso continuar no peso de 58 quilos, porém perdendo gordura. Então, às vezes o peso na balança não vai mudar. Vai ficar 58 quilos, eu vou perder... Na última vez que eu fui na nutricionista precisava perder 8 quilos de gordura. Então, 8 quilos de gordura... Nossa, Thaisa, mas você tá pesando 58, você vai pesar 50 quilos? Não, eu posso pesar 58 quilos, porém, perder 8 quilos de gordura e transformar isso em músculo. Que a ideia é essa, transformar, deixar o meu corpo com mais músculo, né, apesar dos ossos e tudo mais, e menos gordura. Percentual de gordura. Isso aí. Né? E hoje, então, você já se considera que você é uma influenciadora no ramo de emagrecimento. Sim. Assim, já tem
autoridade já, né? Assim, eu acho que tem, perfeitamente, né? Sim. O que você fez é extraordinário, tá fazendo, né? Ainda, né? E depois que você zerar, então, chegar no padrão de gordura, aí você pretende continuar, né, nesse nicho do emagrecimento, ou aí já vai Sim. algo mais fitness, mais... Apesar que tem tudo a ver, né? Eu pretendo continuar assim, nesse processo de emagrecimento. Ainda estou vivendo um processo de emagrecimento e quero continuar. Quero mostrar para as meninas que é possível. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu só vou conseguir se eu fizer uma bariátrica, eu só vou conseguir se eu fizer uma medicação. Não, gente, é possível. Com treino, com dieta, é possível. Essa caneta, ela é algo saudável? Que tem essa tal de caneta, né? Uma caneta que... Tipo essas canetas de insulina, né? O problema é que a gente não sabe até onde isso vai levar, né? Para muita gente é uma coisa que talvez vai ajudar de agora, né? Vai ajudar você. Mas e depois que você parar de usar? Será que você vai conseguir manter? Será que você não vai engordar um dobro? Que é muito artificial, né? Tem gente, por exemplo, tá se esforçando para isso, você aplica no corpo. Sim, tem gente que eu conheço, por exemplo, que usou, né, Mounjaro, o Ozempic, e a pessoa emagreceu e manteve. Ótimo. Mas tem pessoas que eu vejo que engordou triplo. Tem pessoas que vejo que fez bariátrica, que continuou. E outras que parece que nem fez. Infelizmente, a gente não sabe o pós. A gente não tem como saber o pós. A gente só tem como saber do pós depois que passa. E fora que é perigoso, né? Uma bariátrica, você fazer uma cirurgia. Toda cirurgia é um risco de vida, de morte, na verdade, né? Em algumas pessoas, eu vejo que, infelizmente, tem pessoas que, se não fizer uma bariátrica, ela não vai conseguir, né? Mas se ela não mudar a mente dela também, ela não vai conseguir. Porque não vai adiantar ela fazer a bariátrica e continuar comendo, continuar fazendo tudo. Mas a bariátrica vai impedir ela de comer. Por um tempo, ela vai passar mal, ela vai comer, ela vai passar mal. Por um tempo, ela não vai conseguir comer. Porém, esse tempo vai passar. Porque o tempo passa. O tempo passa. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele fez bariátrica. Ele ficou fininho. Mas hoje, se ele não tomar conta da alimentação dele, ele começa a engordar. E ele já engordou um pouquinho depois que ele fez a bariátrica, ele já engordou. Então, assim, se não tomar cuidado, ele volta ao que ele era ou pior. Então, assim, não adianta. Não adianta. Porque o nosso estômago cresce. Sim. Você vai lá, corta ele. Aí ele fica pequenininho. Você não consegue botar nada pra dentro. Toda hora você vomita. Você vai, bebe, só consegue beber líquido por um tempo. Daqui a pouco passa, começa sólido. Daqui a pouco. Sem contar o problema de saúde que pode te dar, né? Tem pessoas que vai dar muito certo, mas tem pessoas que vai dar muito errado. Então, assim, você vai pagar pelo risco. E aí, qual que você escolhe? Então vale a pena tentar um processo natural como você fez, né? Isso é o que você indica lá pra galera que te segue. Eu indico mais, sim. A não ser que a pessoa tenha um problema de saúde muito grave e aí tem que resolver. Sim, porque corre um risco, né? Não vai dar tempo, às vezes, de emagrecer tudo que ela precisa. Isso. Mas, por exemplo, para você fazer uma bariátrica, você tem um peso, né? Você precisa... Não é só chegar lá Você tem que ter um peso limite pra você tem que ter um aguentar. Peso limite e um peso mínimo. Ou seja, tem pessoas, por exemplo, que precisam emagrecer para poder fazer uma bariátrica. Então, se a pessoa precisa emagrecer e ela consegue emagrecer, por que ela não continua? Sim. Né? Às vezes as pessoas querem cortar o tempo, querem encurtar o caminho. Às vezes, o encurtar o caminho pode te custar muito, pode custar a sua vida, talvez. Não vale a pena pegar atalho, né? Eu acho que não vale, não. Acho que compensa mais tentar, pelo menos. Mas tentar, não é tentar assim, não. Hoje eu como hambúrguer, amanhã eu tomo cerveja com hambúrguer. Não é tentar assim, não. É tentar mesmo. Literalmente vou mudar a minha vida. É a minha vida que eu preciso mudar. Hoje eu mudo a minha vida. Hoje eu vou pegar, pra sempre assim. Todo dia. Lembra do PHN? Né? Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar, mas por hoje não vou mais. Se aplica, né? Até mesmo porque o excesso da comida é a gula. Sim. E a gula é um pecado. Pecado. E tudo que é pecado faz mal. É verdade. A gente precisa entender isso também. É verdade. Porque a gula, ela faz mal. E tudo aquilo que faz mal pra gente, pro ser humano,
não vai fazer a gente feliz. Pode ver que você não é só esteticamente, aquilo te dá uma baixa, né, assim, na sua... parece que espiritualmente joga lá embaixo, você não se sente bem, igual você falou, fica triste, você não fica feliz, né, talvez só por fora ali, só na foto, né, mas não... por dentro você não tá bem. Pois é, quanta gente tá entrando em depressão, entrando em tantas outras coisas por causa de várias outras coisas. Mas assim, eu sempre falo com as pessoas, mesmo ruim, tenta falar com Deus, mesmo se você não escutar Ele. Sabe por causa de quê? Porque talvez você ali, ele não vai chegar, ele não vai descer, ele não vai falar diretamente com você, mas ele vai talvez falar através de alguma palavra, ele vai falar através de alguma pessoa, ele vai falar através de alguma coisa. Por exemplo, hoje de manhã, por exemplo, eu fui fazer minha oração todo dia de manhã. Eu acordo, faço minha oração. Pra mim é prioridade, independente. Por isso que eu cheguei aqui atrasada. Porque pra mim é prioridade. E aí, eu comecei a escrever, minha caneta começou a falhar. E eu comecei a pensar no meu pensamento: Senhor, eu tô atrasada. Poxa vida, se essa caneta continuar falhando, ela vai me atrasar mais ainda e vai começar a me deixar estressada. Por favor, deixa ela funcionar direito. Deixa ela... resolve esse problema pra mim. Não é que a caneta funcionou direitinho? E não, como é que parece pequeno. Coisa simples, né? E às vezes até bobo, né? Às vezes eu até falo com Deus assim: eu sou muito boba, né? Assim, ó, caraca, eu te peço uns negócios nada a ver, pedi pra caneta funcionar, falei, nada a ver as coisas que eu peço. Mas assim, Deus é nosso amigo, Exatamente. Ele tá ali ouvindo. Eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, deixa essa caneta funcionar, senão eu vou ficar irritada. Já tava começando a ficar irritada, porque a caneta não funcionava, e eu tinha pegado 3 canetas e nenhuma das 3 funcionava. E eu queria escrever e não tava dando. Eu falei assim, vou pedir. É bacana. Eu vi uma história, é meio que isso, né? Você vê, nas coisas simples, você falar com Deus, pedir o seu auxílio. De um filho que deixou um brinquedo cair atrás de um móvel, de uma cômoda, e ele tava ali triste, tava tentando pegar e não conseguia. Aí o pai chegou: o que tá acontecendo, filho? Ele: não, meu brinquedo caiu ali e tal, e eu já fiz de tudo, e eu não consigo pegar, eu não consigo. Aí ele falou: você já fez de tudo? Aí ele: já fiz de tudo, não consigo pegar meu brinquedo que caiu atrás da cômoda, né? Eu não tenho força, eu não consigo arrastar, eu não consigo puxar, eu não consigo. Você já fez de tudo, filho? Ele falou: já fiz de tudo. Aí ele falou assim, o pai dele falou assim: não, você não fez de tudo. Você ainda não pediu minha ajuda. Porque se você pede a minha ajuda, eu arrasto para você e você vai e pega, né? E às vezes é isso. A gente não pediu ajuda, né? E pela gente ter essa relação assim cristã, então eu acho que esse podcast também sempre para mim vai ter que ter um momentinho ali para falar dele, né? Então assim, até nisso, igual você lembra de quando você falou da sua oração em 2023, a sua meta com o seu esposo orando, o que você falou quando você queria emagrecer? Você não falou assim: marido, você me ajuda? Você deve ter falado com ele: você me ajuda? Filhas, vocês me ajudam? Mas você nem falou isso aqui, mas o que eu me lembro que você falou foi: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Não é? E é algo que fisicamente, materialmente, só depende de você, né? Vamos dizer assim. Sim, né? Sim. Mas a força vem dele. Sim, Deus pode te ajudar a dar força. Deus pode te ajudar a você não desistir, a você persistir, a você insistir. Ter paciência, porque assim, o ter paciência também você precisa ter. E tem coisas que você só consegue através de muita oração. E você ali, ó, pedindo para você não desistir. Então, é basicamente isso. Eu falo para as pessoas, eu só consegui emagrecer depois que eu pedi ajuda a Deus. Pedi, sim, parece bobo, né? Porque quando eu pedi isso, eu ficava até com vergonha meio que de falar. Falei: não vou falar com os outros isso. Eu não vou falar, não por causa de Deus, mas eu falei assim: nossa, mas parece uma coisa meio idiota, né? Eu falar que eu pedi ajuda a Deus para poder emagrecer. Eu falar que eu pedi ajuda a Deus para conseguir me manter na linha. Não, nem emagrecer não, mas me manter na linha. Não sair daquilo que eu tinha me programado para fazer. A fazer uma reeducação alimentar. Mas eu pedi, falo e gosto de compartilhar isso. Porque às vezes o que está faltando na vida das pessoas é isso. Às vezes as pessoas estão longe de Deus, não vai mais na igreja, não procura mais Deus em nada. Bacana. Né? Porque, olha só, porque a pessoa, mais uma vez, você que vai ter autoridade para falar disso daqui.
você, Thaisa, né, tem todo esse processo de emagrecimento de 93 quilos, 57, 58 quilos. Então é para você ser a mulher mais feliz do mundo. Mas você acrescentou essa questão de Deus. Então você acredita que você pode chegar no peso que você quiser, mas se não tiver Deus na história, o vazio, que não vai ser fome, não vai ser fome, o vazio vai continuar. Vai continuar. Não faz sentido também tudo isso sem uma busca de Deus. Inclusive, essa semana, até na semana passada, né? Tinha uma parte da Bíblia, do Evangelho, que falava que a gente só vai ser feliz se a gente tiver Deus. A nossa felicidade só vai ser completa se tiver Ele. Porque não adianta, se eu tivesse emagrecido, né? E eu não fizesse a minha oração todos os dias. É claro que tem dias que a gente tá por aqui, que a gente não quer conversa, que a gente não quer escrever, que a gente não quer ler a Bíblia. Mas mesmo sem vontade, se a gente for, talvez é naquele dia que Deus vai realmente falar alguma coisa que você entenda. Porque Deus sempre fala. Ele nunca... A sensação que às vezes que a gente tem é de abandono, né? Sim. Deus abandonou. A gente tá vivendo algumas situações, a gente olha, às vezes olha e fala assim, nossa, Deus me abandonou. Mas Deus nunca nos abandona. Na verdade, quem abandona Ele é a gente. A gente que não procura, a gente que não vai atrás, a gente que não para escutar, é a gente que muitas das vezes ansioso em receber algo. Eu, por exemplo, sou muito assim. Quando eu tô muito ansiosa para receber alguma coisa ou para fazer alguma coisa, a minha cabeça ela não para de pensar naquilo. Pensando. E aí eu não consigo me concentrar em nada. Nada. E aí muitas das vezes eu comecei a fazer isso. Comecei a colocar músicas que eu gosto de louvor, né? Músicas que eu gosto muito. Música de Nossa Senhora, música de Deus. Tudo aquilo que me deixa acalmar. Tudo que me acalma. Tudo que me acalma eu tento escutar durante o meu dia. Porque... é aquilo ali que vai me trazendo a paz para eu conseguir ter paciência para resolver outras coisas. Bacana. E eu sempre... Receita, cara, top, porque a gente tá vivendo um caos. O mundo tá um caos. É muita informação, é muita notícia ruim, né? Triste. E a gente tá vivendo um caos. A nossa vida é correria, não tem tempo para nada. Um dia tinha que ter 48 horas, né? E às vezes a receita é você criar um ambiente de paz, de calma, para poder em meio à guerra alinhar tudo, né? Às vezes sua casa, eu sempre falo, né? Inclusive eu até fiz um e-book relacionado a isso, com 10 passos para as meninas que querem emagrecer. E um dos passos é você ter um ambiente na sua casa que você consiga ficar mais em silêncio, que você consiga fazer sua oração em paz. Um lugar que você possa ficar sozinha, porque às vezes o que acontece? Mas você tem filho, tudo bem, seu filho pode participar. A partir do momento que o seu coração está em paz, até o brinquedo que ele jogar em cima de você, aquilo ali não vai te tirar a sua paz. Sim. Não vai, porque muitas das vezes tira, né? Você tá querendo fazer alguma coisa, é muito ruim você querer fazer alguma coisa e você não conseguir porque tem alguém te atrapalhando, né? Mas quando você tá em paz, independente da situação, que estiver acontecendo. Isso aí, muitas vezes a minha oração eu sempre faço na mesa, na sala. E aí, às vezes, as meninas estão correndo pro lado, estão correndo pro outro, estão gritando, estão falando, estão vendo televisão, não sei o que, nananã. Mas eu tô no meu momento. Um autocontrole, né? Que te traz um autocontrole. Isso. E aí eu consigo controlar determinadas coisas. Meu aniversário, por exemplo, foi esse final de semana. Eu sempre fui muito ansiosa, principalmente para descobrir o que eu ganho de presente. Até hoje, por exemplo, eu não abri meus presentes. Meus presentes estão todos fechados. Porque eu quero gravar um vídeo. E com isso eu consigo manter meu controle também. Porque eu poderia não vou gravar nem se for de madrugada. Isso daí pra eu poder mostrar pra todo mundo o que eu ganhei. Mas eu vou esperar a hora. Vai ter uma hora que vai ter um tempo pra eu conseguir abrir aquilo ali. E é assim a nossa vida. A gente tem que esperar o tempo. Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Acabou. E se dentro de alguma dessas caixas tiver um Kit Kat? Não vai ter. Se os meus convidados me conhecem, eu acho que não vai ter.
Vai estar assim, Nossa, e foi brincadeira. misterioso, né? Amigo misterioso. Nossa, mãe. Você não fez inimigo oculto, não, né? Não. Aqui, bacana, só pra descontrair, tá? Deixa eu te falar, você falou que tem um e-book e fala pra galera onde que tem esse e-book, como que eles fazem pra poder baixar, se você de repente jogou em alguma plataforma, Hotmart, né? Ou é só entrar em contato com você aí por algum link e fazer o download. O meu e-book é só entrar em contato comigo, eu disponibilizo ele, são 10 passos, né? Gratuitamente? Então, ele não é gratuito. Não, e nem acho que tem que ser, tá? Eu perguntei porque você falou assim, tem que entrar em contato comigo, porque geralmente quando você coloca um valor, geralmente você sobe pra Hotmart, né? Alguma plataforma assim, entendeu? Mas realmente tem que ter um valor. Isso. São 10 passos pra quem quer emagrecer e ele eu dou dicas, né? De como eu consegui viver esse processo de emagrecimento e ajudo mulheres, né, a poder emagrecer, sem contar outras coisas também. Pode falar olhando pra câmera aqui, ó, pra galera aqui, olha pra essa galera. Segue também, lá eu posto várias dicas, né, não só do e-book que eu tenho, que pode entrar em contato comigo para conseguir esse e-book. Eu também tenho um WhatsApp, tenho disponibilidade no WhatsApp para quem quiser conversar comigo, tem grupo no WhatsApp para quem quer também, literalmente conversar ali, né. Às vezes o grupo fica meio... Isso. Às vezes o grupo fica até meio parado, as pessoas têm meio que vergonha, mas eu sinto que ali precisa ter uma decisão. Só entra mesmo se você tiver uma decisão de mudar. Porque assim, você precisa mudar. E eu posso ser inspiração pra você, mas você não pode se apoiar em mim. Que é só você que vai conseguir. Não tem como você fechar a boca pela pessoa, não tem como você fazer o exercício pela pessoa, né? Não tem. Mas você pode ajudar essa pessoa. Até essa pessoa que não decidiu ainda, Isso. que quer tomar essa decisão, mas a Thaís de repente vai pegar na mão dessa pessoa. Então fala pra eles ali o seu WhatsApp ou né, o número de comunidade. Hoje o meu Instagram é Thaisa Tubertini, né? Com Z. E no final, que o pessoal sempre Pessoal, sempre. Thaisa Tubertini. Tá, meu WhatsApp tá aparecendo escrito ali o Thaisa Tubertini. Então tá, meu WhatsApp tá no link da bio, então é só você entrar lá. Inclusive eu também tenho descontos com algumas marcas, né? Por exemplo, a Dux, que é uma marca de suplemento alimentar que tem simplesmente o melhor, gente, o melhor whey que vocês podem provar, ele não dá dor de barriga. Ele é uma suplementação muito boa e muito gostosa. Tem um sachêzinho para quem não tem condições ou quer experimentar também o tipo de sabor do whey, você pode comprar ele numa porção menor, então é bem mais barato, no site sai a R$8, é bem baratinho. Bacana. Mesmo. Você comprar o sachêzinho, você pode juntar com os amigos, e se você usar o cupom TUBES, que são assim que eu chamo as minhas queridas seguidoras lindas, maravilhosas. Bacana. Eu chamo elas de TUBES. Com o cupom TUBES, você consegue 15% de desconto. É um descontão, tá? É um descontão. Não fizeram miséria pra esse desconto, não. 15% é muita coisa. Isso aí você consegue comprar creatina, whey, colágeno, dá pra comprar muita coisa. É muita coisa que dá pra comprar. E aí você pode colocar no seu café da manhã, você pode fazer bolinho de whey. Eu faço direto, bolo de whey é uma delícia. E mata muito a vontade de comer doce. Eu sempre digo, tá com vontade de comer muito doce e você não vai poder comer o doce, porque qual o problema às vezes de você comer um docinho? Mas você pode comer um doce, beleza, você pode comer um docinho. Mas você vai conseguir comer um docinho? Difícil, hein? Difícil, né? Nossa, por que a gente não toma uma dose de whey? A gente faz um bolo de whey, a gente faz um docinho de whey, que a gente vai comer. Mas não é tão bom assim. Não é bom, sim. É bom. Não, e acostuma, não é? Vai acostumando também. Acostuma. Depois que você faz, talvez, primeira, segunda, terceira vez que você prove, você vai falar assim, nossa, não é tão gostoso assim como ela tá falando. Mas, cara, eu amo. Mas eu não sei se é porque eu como todo dia, aquilo pra mim é muito bom, é muito gostoso. E eu posso variar a receita ali, principalmente com whey de chocolate. Tem vários tipos de whey que você consegue fazer muita receitinha e fica muito gostoso. E no seu Instagram você ensina também? Você mostra lá fazendo? Principalmente nos meus stories. Principalmente. Mostro bastante fazendo. Faço muita receitinha com bolinho de whey. Gosto muito de fazer. Tudo que a maioria das coisas que eu como, eu sempre posto no meu Instagram, como foto, né? Pra pessoa ver o que eu tô comendo. E aí tirar também como base. E ver também o que eu tô comendo. Isso também é um incentivo pra mim.
confesso. Eu posto ali, quando eu posto, eu tô incentivando também eu comer aquilo ali. Sim. Entendeu? Então, assim, pra mim é muito gratificante. E também, gente, lembrando, a sua vida social continua. Se você for um aniversário, beleza, você pode comer. Só tem que lembrar da questão do excesso. Principalmente se você tá numa fase de início. Depois que você acostuma, você faz a sua refeição livre. E pode ser que você extrapole. Pode ser que você coma 3, 4, 5, 6 cachorro-quente com bolo, com... Beleza, mas quando você tá com a sua mente em ordem, você sabe que no outro dia de manhã você vai comer o seu pãozinho com ovo. E acabou. E é isso. Agora, quando você não tem controle, você vai comer aquilo tudo no aniversário, vai chegar no outro dia, já perdi tudo mesmo, quero nem saber. Vou comer pão, vou comer cachorro-quente, vou comer de café da manhã cachorro-quente. Aí não tem jeito, né? Não, Aquele cachorro-quente que levou pra casa, né? Ainda mais se a festa for na sua casa. Não posso jogar esse pão de cachorro-quente fora. Não posso. Bom, gente, chegando aí ao final, né? Falando pra desse super bate-papo, passou rápido aí. Se eu não me engano, tem mais de 1 hora já. Fácil, não tem, produção? 1 hora e 24 minutos. Falamos, eu não falei muito, né? Não, foi bacana. Foi bacana demais. Ó, antes da Thaís dar o recadinho final aqui, eu quero fazer aquele agradecimento. Vai estar aparecendo na tela pra vocês aí, tá bom? Ela falou aqui aquele pãozinho com ovo, então, Ovos Manchinha tá o melhor ovo que tem na cidade. Você pode ter certeza disso, tá? Vai estar aparecendo pra você aí. Frete grátis, Vila Isabel e Centro, tá bom? Só chamar no zap, beleza? Maitê Dari, fotografia, galera aí que quer fazer aquela foto de marca pessoal. Thaís já tem foto de marca pessoal? Tem um cupom também de desconto, 10%, tá bom? O cupom Manchinha 10. Só falar com a Maitê. Maitê, tem um cupom aí, Manchinha 10. Eu quero meu desconto aí pra fazer umas fotos de marca pessoal, tá bom? Fotos de eventos, tá? Ela fez um trabalho incrível com a Carol Santos, no Dia das Mães, né? Isla, no Salão Isla, com a Carol ali, esposa do Márcio. Pô, ficou lindo o trabalho, tá? Morada Lanche também, Namorada do Sol, beleza? Em frente ao CIEP da Vila Isabel, não tem erro, tá? Morada Lanche está com moderação. Né? Não faz mal comer um hambúrguer. Você come hambúrguer ainda? Eu como. Come, então, tá vendo só? Então não tem problema nenhum. Não tem problema. É o excesso. O problema é o excesso, tá? E o açougue Dois Irmãos também, não tem problema nenhum você fazer aquele churrasquinho, né? Então, carne top, gente, de qualidade, tá? Produtos de qualidade que o açougue trabalha. Tá? Eu compro a carne da minha família no Açougue Dois Irmãos, ali em frente ao Vila Nobre, na Vila Isabel. Show? Então, muito obrigado a toda essa galera. Thaísa, então é isso. Olha, eu quero te agradecer demais pela disponibilidade, por todo esse tempo aqui. Maridão, obrigado por você ter colocado as meninas pro colégio, tá? Eu sei que não é fácil. Assim, a minha menina tá com 1 aninho ainda, 1 ano e pouquinho, então vai chegar naquela fase do cabelo, ter que amarrar, ter que fazer não sei o que. Ele sabe cuidar direitinho, faz vários penteados. Ele que faz sempre. Eu acho que eu só vou puxar e enrolar a buchinha assim. Ele praticamente e tá tudo certo. faz sempre. É ele que faz sempre. Sempre. Aqui, então é isso. Sempre Obrigado, do tá? Obrigado aí, tá bom? Pela força, por ter liberado a Thaís aqui, por estar junto com a gente, tá bom? Thaís, dá aquele recadinho final, aquela mensagem, de repente a galera que quer se tornar também um youtuber, um influenciador digital, né? Igual você falou assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha noção. Então tem uma galera do ensino médio, geralmente vai estar no ensino médio, a gente não sabe mesmo, né? E você acha que vale a pena a pessoa dar para uma olhada naquele dom que ela tem, naquele talento, ou que ela gosta de fazer, né? E de repente está compartilhando, fazendo isso, virar o seu nicho, né? E ajudar pessoas a influenciar como você vem fazendo hoje, transformando vida, né? Encontrando aí o seu propósito de vida. Sim, queria te agradecer, né, pelo convite, gostei muito de estar aqui. Mas eu queria falar para você, né, que não sabe o que fazer. Primeiro, você precisa descobrir uma coisa que você goste. Então, assim, descubra primeiro o que você gosta de fazer, independente se é profissional ou não. Leva isso muito em consideração e leva tudo que você fizer a sério, né? E se você gosta de falar, se você gosta de mostrar alguma coisa, começa mostrando no seu Instagram, aos poucos, com o celular que você tem. Quando eu comecei, eu não tinha iPhone, eu tinha um celular comum, eu mostrava o meu dia a dia. Se você tem desejo de ser influenciador, vai com pouco, com muito seguidor, não compra seguidor, por favor, não faça isso, tá?
E se você também quer emagrecer, tá em processo de emagrecimento, não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir, não sabe pra onde caminhar, me segue. Isso. Né? Que eu tô mostrando tudo lá no meu Instagram. Espero ser inspiração pra você que tá assistindo, tanto pra essa parte de influenciar, de falar. Eu não me comunicar, eu sempre me comuniquei bem, mas eu tinha muita vergonha do microfone, tinha muito medo, meu coração disparava. Nossa, era horrível, mas a gente vai aprendendo aos poucos e nada a gente aprende de um dia pro outro. Então tudo é muito devagar e você precisa ter paciência com o seu processo. Tenha paciência com o seu processo e vai naquilo que você gosta, né? Vai e tenta aquilo que você gosta e coloca na sua cabeça que você consegue. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Que você vai conseguir. Bacana. Show? Show. Valeu? Valeu. Obrigado por mais. Obrigada. Tá? Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês, tá? Que estiveram aí ligadinhos junto com a gente aqui no Manchinha Cast. Poxa, compartilha aí esse link, né? Envia esse link aí para as pessoas que você acha que precisa, né, viver aí essa vida saudável, tá? Esse link para que as pessoas possam ver essa referência que tá aqui e referência da vida real, tá? Não pegou atalhos, não. Na dor, na lágrima, no esforço, tá no sorriso, no choro, na dor e tá aí ajudando muitas pessoas, tá? Então compartilha aí se você gostou desse podcast, desse bate-papo, tá bom? Para que mais pessoas possam também se inspirar aqui, tá? E tomarem essa decisão de viver, não só de existir, porque às vezes você tá aí do outro lado, você existe, mas você tá vivendo. Tem qualidade de vida, sabe? Então existir é diferente de viver, tá? Então para que mais pessoas possam viver também, Deus tem o melhor para cada um de nós, você pode ter certeza disso, tá? E Ele te ajuda. Ajudou a Thaís, não vai ajudar você? Claro que ajuda, não é? Essa miserável vai ajudar você também. Então tamo junto, tá? Ó, fiquem todos com Deus, muito obrigado por tudo e até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, enfim, ativar o sininho. Valeu, abraço, fui.